Boa tarde a todos. A receita de hoje é um doce japonês feito numa forma específica para fazer esse doce. E é um docinho que vocês não vão encontrar em qualquer lugar para vender. Esse doce eu só vi em um lugar, que é na cidade onde a minha mãe mora. Mas eu nunca comi e nunca comprei lá. E esse doce eu só comi feito pela minha avó. Inclusive a forma que eu vou fazer no vídeo e que eu faço aqui em casa é dela. A minha avó tem 100 anos, ela ainda vive, mas como ela não tem condições de fazer mais esse doce, então ela passou adiante essa forma. E a receita não é dela, a receita é minha, é como eu faço e é como eu vou mostrar para vocês no vídeo. E por isso que eu coloquei como tema Dorayaki da vovó, porque eu só comi esse doce feito por ela e eu só conheci esse doce através dela. O vídeo de hoje é o último desse ano, então eu quero desejar a todos um Feliz Natal e um bom Ano Novo. Então vamos ao vídeo de hoje. Para começar a receita, tem que sempre deixar o recheio pronto. Aqui eu já fiz o meu, o recheio é feito com doce de feijão. Então eu já fiz o vídeo explicando como que faz esse recheio. É só vocês acessarem lá no vídeo de mandio a vapor, que lá eu ensino como faz esse recheio. Aí aqui no meu eu deixei um pouquinho mais mole, porque eu gosto do recheio bem mole. Aí vocês podem fazer como preferir. Aí o recheio estando pronto, então agora eu vou fazer a massa. Agora eu vou fazer a massa, eu vou usar 3 gemas e as claras eu vou bater em neve. E junto com as gemas eu coloco o açúcar. Eu vou usar também margarina, pode ser manteiga também. Eu vou usar também uma colher de sopa de caro. Agora eu adiciono aqui. Agora eu vou dar uma misturada antes de bater na batedeira. Agora que eu já misturei, aí fica assim. Vocês procuram mexer antes de bater, porque senão o açúcar ele fica empedrado. Então deixa ele assim, bem mole, e procura usar sempre ovos grandes. Então agora eu vou bater na batedeira. Aqui eu já terminei de bater, então vocês têm que bater até ficar assim. Ele fica meio esbranquiçado e fica lisinho. Agora eu vou adicionar a farinha de trigo e vou alternar com a água. Aí vocês colocam um pouquinho, vai mexendo. Porque senão ele tem que mexer aos pouquinhos, porque senão a massa fica assim, depois fica ruim para bater. Ele fica muito duro. Então vocês procurem fazer assim, alternadamente. Coloca um pouquinho de água, mistura e coloca a farinha de trigo. Eu vou fazer isso até o final e depois eu vou bater a massa. Vai sempre mexendo, alternando. Antes de bater. Então aqui eu já misturei toda a farinha e a água. Aí a massa fica assim, meia dura, porque não tem as claras. Então ela fica assim mesmo. E agora eu vou bater na batedeira até essa massa ficar bem lisinha. Tem que bater bastante. Então agora eu vou bater. Aqui eu já bati na batedeira. Tem que ficar assim a massa, tem que ficar bem lisinho. Então você tem que bater bastante tempo para ela ficar assim. Agora eu vou adicionar o fermento em pó. E vou dar uma misturada. Aqui eu já misturei todo o fermento. E aí a massa fica assim. Agora eu vou adicionando as claras em neve. E vou misturando. Agora é só misturar e já tá pronta a massa. É só esses ingredientes que vai na massa. Agora eu vou assar a massa e a forma que eu uso tem esse formato. Dá pra fazer 7 ao mesmo tempo. E não reparo muito que ela tá um pouquinho preta, é que essa forma aqui eu acredito que seja mais velho que eu, porque essa forma aqui era da minha avó, e a minha avó vai fazer 101 anos o ano que vem. Então eu acredito que seja mais velho que eu essa forma, e tava assim bem preta. Então conforme eu fui usando, eu fui tirando, mas ela tava inteirinha preta. Minha avó falava que quanto mais preto, mais ficava melhor para assar, porque dela não grudava tanto. Mas eu não gostei de deixar ela muito preta não, então eu fui passando bombril, né, e fui limpando. E aí ela ficou assim, mas ainda ela tá bem preta. Então vocês não reparem na forma, porque essa forma é bem velha, mas vocês conseguem comprar essa forma, ainda existe. Em lojas de produtos japoneses, vocês conseguem encontrar.
E agora tem que untar com margarina ou manteiga, como vocês preferirem. Tem que untar todas as laterais e aqui embaixo, porque senão gruda a massa. Quando faz a primeira vez, eu coloco bastante margarina ou manteiga. Mas na segunda vez ele não gruda tanto. Então na primeira vez vocês colocam bem mais. Então agora tem que untar todos eles. Depois que untar toda a forma, tem que ligar o fogo no fogo baixo. Então agora eu já liguei o meu. E tem que deixar esquentando um pouquinho, antes de colocar a massa. Eu já deixei esquentando um pouquinho, agora eu vou colocar a massa. Não pode deixar muito quente a forma. Deixar um pouquinho meio morno. Aí aqui tem duas formas de fazer. Então eu vou explicar as duas formas de fazer e a qual que eu prefiro. Agora a massa aqui, ela cresce um pouquinho, então vocês não colocam muito até na boca. Por causa do fermento, então ele cresce. Essa aqui é uma forma de fazer, eu coloco toda a massa. Agora essa aqui já é outra forma de fazer, coloco um pouquinho só de massa. Aí depois que eu coloquei um pouquinho só da massa, eu coloco o recheio. Essa aqui eu acho essa forma eu acho mais difícil de fazer. Então eu prefiro fazer dessa forma aqui, mas eu tô mostrando pra vocês como que faz, como que pode fazer. E agora eu coloco o restante da massa em cima do recheio. Aqui eu coloquei o recheio. Coloco um pouquinho da massa. Aí vai tampando a massa assim, em cima do recheio. Agora tem que preencher todo ele. E a forma que eu mais gosto de fazer é essa daqui. Coloca toda a massa. E coloco o recheio depois que assar que eu coloco o recheio. Eu gosto de fazer assim, eu acho mais prático. Mas tem muita gente que faz dessa outra forma aí, colocar o recheio junto já com a massa para assar. Aí vocês têm que ver conforme vocês queiram fazer, o que acha melhor. Cada um faz do jeito que acha melhor. Olha como já está crescendo, né? Esse do meio que eu coloquei primeiro, já está crescendo bastante. Agora tem que deixar assando um pouquinho. Aí a gente sempre erra na hora de colocar. Sempre coloca um pouco mais de massa ou coloca mais recheio. Então por isso que eu prefiro fazer dessa forma aqui. Coloca a massa todinha primeiro, assa primeiro todinha a massa. E depois que tá assado que eu coloco o recheio. Depois eu vou mostrar como que eu faço depois. Então agora tem que esperar assar. Agora para ver se está bem assado embaixo, na parte de baixo. Aí vocês vão pegando uma faquinha e vai fazendo isso aqui. E vai vendo se a coloração já tá bem douradinho, ou a coloração que vocês queiram também. Se quiser mais queimado, aí vai virando. Tem que assar do outro lado agora. Eu sempre faço com luva, porque senão queima o dedo na hora de virar aqui. Então aí não queima tanto a mão. Agora tem que virar todos e assar do outro lado. Esse aqui é o que tá com recheio. E às vezes eu sempre desligo um pouco o fogo, porque fica muito quente a forma e daí ele queima muito. Então eu sempre desligo um pouquinho, que nem no caso agora, é só pra dourar um pouquinho embaixo. Então eu desligo pra não ficar muito quente. Senão daí queima todo o doce, a massa, né? Fica bem muito queimado. Aí vocês fazem assim, vai desligando o fogo e não deixa muito quente, vai desligando e vai ligando. Sempre no fogo baixo, porque essa forma aqui não é qualquer um que consegue assar ela. Então fazendo dessa forma, vai desligando, aí vocês conseguem assar bem. E também não fica muito queimado. Agora vocês vão olhando assim, se tá bom, se tá bem assado na parte de baixo. Aí, agora já tá bom da forma que eu gosto. Eu não gosto muito queimado, gosto mais ou menos assim. Daí já pode tirar. Já pode tirar todos, olha. Fica assim. Agora eu vou assar todos assim. Aqui eu já assei todos e renderam 32 unidades. Mas não é uma quantidade precisa, porque dependendo da forma que vocês forem colocar a massa lá pra assar,
vai dar uma quantidade diferente. Então não é uma quantidade certa. Aqui o que eu fiz hoje deu 32. Agora eu vou colocar o recheio. Agora na hora de rechear, eu pego e corto no meio. Esse daqui eu deixei separado para mostrar para vocês que eu coloquei o recheio na hora que eu assei. Então esse aqui é uma outra forma de fazer. Então são duas formas, né? Então esse aqui é aquele lá que eu fiz. E o resto eu fiz tudo assim. Porque eu gosto de fazer assim, rechear depois. Eu acho mais fácil, mais prático para fazer. Então eu coloco, nem precisa cortar muito a massa. Só corta assim um pouquinho, deixa sem cortar o resto. E daí coloca o recheio. Aí o recheio você pode colocar conforme quiser. Pode colocar mais ou menos. Vou colocar bastante. Então aqui é bom vocês deixar do jeito que eu deixei aqui o recheio, doce de feijão. Deixar mole, que daí ele fica mais fácil para vocês rechear. Aí depois fecha aqui. Aí você aperta assim. Aperta um pouquinho para ele grudar. Para ele não aparecer tanto o corte. Para não aparecer que foi cortado. Para ficar igual isso aqui, ó. Para não aparecer que foi cortado, né? Então aí vocês pegam e apertam. Mas também não tem problema. Você vai fazer para casa, não tem problema. Vai comer, né? Não vai ficar feio. Aí fica assim, ó. Nessa espessura. Agora eu vou rechear todos assim. E se vocês quiserem fazer assim também pode. Aqui eu já recheei todos. E para conservar bem a massa, para a massa ficar bem macia no dia seguinte, vocês guardam assim em recipiente assim de plástico, Tupperware, bem tampado, porque senão a massa fica assim ressecada. Ou vocês podem guardar assim no saco plástico. Essas duas formas. E aí no dia seguinte, na hora que vocês forem comer, dá para esquentar no micro-ondas, ele fica bem quentinho e fica bem gostoso também na hora de comer. Vou pegar um aqui para mostrar para vocês como que fica. Cortar aqui no meio com a mão mesmo. Aí a massa fica assim bem macia. Eu espero que vocês consigam fazer em casa e que gostem. E a receita fica assim. Até mais.